Fala, nação rubro-negra. Tudo certo por aí? Olha, o clima no futebol brasileiro está pegando fogo e a gente sabe que quando o assunto é dinheiro grosso e mercado da bola, os olhos se voltam para quem está no topo. Hoje a notícia vem lá do lado dos nossos rivais paulistas, mas que serve de alerta total para o que o Flamengo precisa projetar no futuro. O Palmeiras acaba de recusar uma bolada de 35 milhões de euros pelo garoto Alan. E olha, não estou falando do nosso volante. Alan não. É sobre a nova joia deles que o Napoli quer levar. E isso abre um debate gigante sobre como os clubes brasileiros estão mudando de patamar e batendo o pé contra os gigantes da Europa. Algo que o nosso Mengão já faz com maestria, mas que exige atenção redobrada da nossa diretoria para não ficarmos para trás no planejamento financeiro. É impressionante como o mercado internacional está de olho nos nossos talentos e isso prova que o nível técnico praticado aqui no Brasil, apesar das críticas, continua sendo o maior celeiro de craques do planeta Terra, elevando a régua de todas as negociações. Essa postura da presidente deles, sendo irredutível, mesmo com propostas que passam dos R$200 milhões, mostra que o sarrafo do futebol brasileiro subiu de vez e a brincadeira ficou séria para quem vem lá de fora. O Napoli tentou de tudo, subiu a oferta, fez pressão nos bastidores, mas ouviu um não seco e muito bem fundamentado. Para nós, torcedores do Flamengo, isso é um sinal claro de que o mercado está inflacionado e que nossas joias da base, como Lohan e outros garotos que estão subindo, valem ouro puro e não podem ser entregues por qualquer valor. O futebol hoje não é só dentro das quatro linhas, é uma guerra de estratégias nos bastidores. E ver um rival segurando um talento desse nível faz a gente refletir sobre qual será o próximo passo do mais querido para manter a hegemonia. Temos que entender que a nossa força financeira é o que nos protege desses ataques predatórios que tentam levar nossos melhores jogadores antes mesmo deles amadurecerem no Maracanã. Sinceramente, nação, eu vejo isso como um ponto positivo para o futebol nacional. Mas a diretoria do Flamengo precisa abrir o olho para não perder o timing das nossas próprias valorizações. Isso é bom para o Mengão, porque valoriza todo o mercado brasileiro. Se um rival vende caro ou se recusa a vender por valores altos, o preço dos nossos jogadores também sobe automaticamente em uma escala global. A gente não pode mais aceitar qualquer esmola vinda da Europa por jogadores que decidem campeonatos aqui, pois o valor de um título é imensurável para nossa história e para o nosso bolso. O Flamengo tem a maior receita do continente e não pode se dar ao luxo de vender promessas por valores que não condizem com o potencial de retorno técnico que eles entregam diante de uma nação de 45 milhões de apaixonados. É preciso ter coragem para segurar o talento, pois o sucesso esportivo é o que sustenta o sucesso financeiro a longo prazo, criando um ciclo virtuoso de vitórias e conquistas. Por outro lado, eu sinto que a nossa diretoria às vezes erra em não ter essa mesma firmeza de ferro em momentos cruciais de transição de elenco ou quando um clube médio europeu aparece com dinheiro. Manter um jogador contra a vontade dele é difícil, eu sei, mas o Flamengo tem estrutura de primeiro mundo para convencer qualquer atleta de que ganhar títulos aqui é tão grande quanto jogar em um time médio. O Palmeiras está bancando a permanência do Alan com o apoio do Abel Ferreira. O Ti e a cúpula do Fla precisam estar em total sintonia para segurar nossos pilares e garantir que o time não seja desmantelado. O projeto esportivo tem que vir antes do lucro imediato, porque o que enche a prateleira e dá orgulho ao torcedor são as taças da Libertadores e do Brasileiro. E o dinheiro é consequência direta desse sucesso nas competições. Não podemos ser apenas um clube de passagem. Precisamos ser o destino final dos grandes craques que querem fazer história e se tornar ídolos eternos. Historicamente, o Flamengo sempre foi o clube que ditou o ritmo das contratações e das grandes vendas no Brasil, desde a saída do Vinícius Júnior, que quebrou todos os recordes. Essa recusa do Palmeiras pelo Alan, que inclusive foi decisivo recentemente marcando o gol da vitória contra o Santos em um clássico pesado, mostra que os clubes agora entendem o real valor da base. O Napoli já tinha tentado 30 milhões de euros e agora subiu para 35 e mesmo assim não levou, o que demonstra uma solidez administrativa que o Flamengo ajudou a fundar no país. Isso é um reflexo de que a saúde financeira permite que a gente diga não para os europeus sem medo de quebrar o caixa ou atrasar salários no mês seguinte, algo impensável há 10 anos. Essa maturidade do mercado brasileiro é fundamental para que o nosso campeonato se torne cada vez mais forte, atraente para patrocinadores e, acima de tudo, para o torcedor que quer ver os melhores em campo. A gente precisa lembrar que o Alan é um jogador que dá dinâmica, velocidade e tem aquele faro de gol que hoje em dia é raríssimo de encontrar em atletas de apenas 21 anos. Quando um técnico de ponta coloca o pé na parede e diz que ele faz parte do projeto, ele está pensando na manutenção de uma filosofia de jogo vencedora. O futebol brasileiro está deixando de ser apenas um exportador barato para se tornar um protagonista que escolhe quando,
Como e por quanto vai negociar suas peças fundamentais? Para o torcedor rubro-negro, ver essa movimentação é um lembrete de que o nível de competitividade das nossas competições só tende a crescer, exigindo que o Flamengo seja ainda mais certeiro. A evolução tática e técnica do nosso futebol passa obrigatoriamente pela manutenção desses talentos em solo brasileiro, criando ídolos que a torcida possa realmente acompanhar de perto e criar um vínculo de identificação. Afinal das contas, o que importa para nós é ver o Flamengo forte, montando elencos que metam medo em qualquer adversário no mundo, seja no Maracanã ou em qualquer outro estádio. Se os rivais estão se mexendo e valorizando seus ativos, o Mengão tem que fazer o dobro, porque nossa exigência é sempre o topo do pódio e a busca pela perfeição. A gestão do futebol precisa ser profissional ao extremo para entender que às vezes recusar 200 milhões agora pode significar ganhar um título que vale o triplo em premiação e novos sócios. Vamos ficar de olho porque essa janela de transferências ainda vai dar muito o que falar e o nosso Flamengo certamente não vai ficar parado enquanto o mercado ferve dessa maneira. O futuro do futebol brasileiro está sendo escrito agora. E o Flamengo, como o maior clube do país, tem a obrigação de liderar esse processo com inteligência, paixão e muita responsabilidade com seu manto sagrado. É fundamental entender que a economia do futebol mudou e o Flamengo é o grande motor dessa transformação, servindo de exemplo para todos os outros clubes que buscam estabilidade. Quando vemos uma proposta de 35 milhões de euros ser recusada, entendemos que o nível de exigência para tirar um jogador daqui agora é de padrão elite europeia, o que protege nossos garotos do ninho. O Alan ser decisivo contra o Santos só prova que jogadores jovens podem sim carregar a responsabilidade de grandes clubes e dar o retorno esperado antes de uma eventual transferência. A presidente dele seguiu o manual de valorização que o Flamengo implementou, mostrando que não há urgência financeira quando se tem uma administração austera e voltada para resultados esportivos. Para nós, resta observar e cobrar que o nosso Flamengo continue sendo o tubarão nesse oceano. Sempre um passo à frente de qualquer concorrência, seja ela nacional ou internacional. O debate sobre a permanência de jogadores talentosos no Brasil passa também pela qualidade do espetáculo que entregamos para a televisão e para as marcas globais que investem no nosso esporte. Se o Alan fica, o campeonato ganha em qualidade. Se o Flamengo segura suas estrelas, a audiência sobe e o valor dos direitos de transmissão também precisa acompanhar esse crescimento. É um efeito dominó que beneficia a todos, criando um ambiente onde o futebol brasileiro volta a ser respeitado como uma liga forte e não apenas um torneio de revelação de atletas. Temos que ter orgulho dessa nova fase e exigir que o Flamengo seja sempre o protagonista dessas grandes decisões de mercado, pois somos nós que movemos a massa e a economia desse esporte. A inteligência emocional da diretoria em lidar com essas propostas será o diferencial entre um clube que ganha dinheiro e um clube que ganha história. E no Flamengo, a história sempre será a nossa prioridade absoluta. Gostou dessa análise completa sobre o mercado da bola e como isso impacta o futuro do nosso Mengão? Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like de quem é Flamengo de coração e comenta aí embaixo. Ou acha que o Flamengo deveria recusar ofertas desse tipo pelos nossos garotos da base ou o dinheiro fala mais alto? Quero saber a opinião sincera de cada um de vocês, porque aqui na Nação a sua voz é o que move o nosso sentimento. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp da família e dos amigos rubro-negros pra gente aumentar esse debate. Fiquem ligados porque a qualquer momento eu volto com mais informações exclusivas e aquela análise que só quem é flamenguista, fanático, entendeu? Nação, estamos juntos e até a próxima, porque o Flamengo é maior que tudo e ninguém segura a gente quando estamos focados no objetivo.